Bom dia, hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro. O propósito do dízimo é o título da lição de hoje. Quem é que deve dizer o que fazer com o dízimo? Quem é que deve dizer onde devemos empregar o dízimo? O próprio Deus, porque ele diz que ele é o dono de todos os dízimos. Levítico 27:30, Deus diz que todos os dízimos pertencem a ele. E ele diz que todos os dízimos devem ser usados para o pagamento, para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas. Isso se encontra em Números capítulo 18, versículos 21 e 24. Então não adianta eu querer dizer que que prefiro que o dízimo seja empregado para ajudar os pobres ou para fazer qualquer outra coisa. A Bíblia fala que o propósito do dízimo é fazer o pagamento daqueles que trabalham para a causa de Deus. Eu não posso fazer nada. É Deus quem diz isso. A tribo de Levi, ela foi designada por Deus para fazer o trabalho do santuário. Ninguém mais podia fazer o trabalho do santuário. Só os membros da tribo de Levi. Eles também não podiam ter nenhum outro bem. Eles não tinham terras, eles não tinham vamos dizer assim, um pedaço de terra dentro da nação de Israel que poderia se dizer que era a terra de Levi. A tribo de Levi não tinha nenhuma terra. Eles tinham em cada tribo uma cidade em que eles podiam morar, em que eles podiam habitar. E só dava para fazer o cultivo pessoal, não o cultivo para poder abastecer e fazer dinheiro e fortuna com aquilo ali. O que pertencia aos levitas era o dízimo de todo o Israel. Isso é o que pertencia aos levitas. Isso porque Deus havia dado o dízimo para os levitas. Daí a gente aprende algumas coisas importantes. Quem deve designar o que fazer com o dízimo é Deus, porque ele é o dono do dízimo. E ele designa o dízimo para pagar o sacerdócio. Portanto, esse negócio de dizer que eu sustento os sacerdotes, eu sustento os pastores com o meu dízimo, isso está errado. Para começar, porque o dízimo não é meu, ele pertence a Deus. E para começar, porque é Deus quem sustenta os sacerdotes com o dízimo que pertence a ele. Então esse é um pensamento que a gente deve ter bem claro na nossa mente. Em Atos capítulo 20, versículo 35, fala que Deus ama aquele que dá com alegria. A gente deve dar com alegria, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente deve dar com bastante alegria, porque é melhor dar do que receber. Esse princípio deve ser transportado para o dízimo. A gente deve realmente devolver o dízimo com alegria, porque Deus já nos abençoou. E outra coisa, o dízimo tem um propósito importante na nossa vida. O propósito de nos ensinar a confiar em Deus. E no final dos tempos, nós vamos precisar confiar muito em Deus. E o dízimo nos treina e nos prepara para que quando chegar naquele tempo em que a gente vai ter que ter uma confiança realmente muito grande em Deus, essa confiança tenha sido desenvolvida com o tempo, com a cada dia, com a cada mês, eu aprender a separar a parte que pertence a Deus e devolver a Ele e aprender a confiar nele para que Ele me sustente. Os dízimos abrem as portas para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a minha vida. Deus ele promete que se nós devolvermos o dízimo, ele vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre nós. E quando nós agimos assim, nós realmente demonstramos que confiamos em Deus e damos assim chance de Deus derramar as bênçãos dele na nossa vida. Amados, que Deus nos abençoe. A gente tem ainda muito mais estudo nessa semana sobre esse assunto. Espero que você esteja aprendendo e gostando. E vamos continuar juntos aqui nesse estudo. Até mais. Tchau, tchau.